Boa noite. Hoje no Almanac, a nossa pauta é o direito. E nós recebemos o advogado e professor de Direito de Família, Dr. Rolf Mandaleno. Boa noite, doutor. Bom tê-lo aqui no Almanac. Muito obrigado. O prazer é todo meu. É uma grande honra para nós aqui do Almanac. E como o nosso assunto eu sei que é bastante extenso, essa questão da adoção, eu já vou começar logo fazendo uma pergunta que eu acho que nos situa um pouco mais sobre isso. Doutor, quando nós podemos falar que começou essa questão da adoção aqui para nós brasileiros? A adoção entre nós brasileiros, ela teve início e interesse, eu diria, a partir da Segunda Guerra Mundial. Que em função da guerra, muitas crianças órfãos de pais, de mães também, por vezes, então havia um problema social muito grande. Evidentemente que isso não atingiu diretamente o Brasil, mas refletiu e chamou a atenção da sociedade para o aspecto da adoção. Porque a adoção nada mais é do que a possibilidade de que pessoas que não possam ter filhos por infertilidade, casais que inférteis não possam ter filhos, pudessem então ter filhos através da adoção, que se chama uma filiação civil, qual seja, pessoas que então podem adotar, e aí em função disso a adoção não necessariamente precisa ser por casais, podem ser por pessoas solteiras. Até o mais comum, é bom que se diga, é que a adoção se dê por pessoas solteiras ou individual. Aquela que nós chamamos de adoção bilateral, de marido e mulher, que é a única possível, esta até é mais rara do que a adoção unilateral. Mas sempre a ideia e o propósito é fazer a colocação destas crianças órfãos, crianças e adolescentes, em famílias que as recebam como se fossem seus próprios filhos. A questão da idade, a questão socioeconômica, a questão cultural, como é que esses ingredientes se influenciam até nessa avaliação preliminar de quem é apto a fazer uma adoção? Na realidade, os únicos ou os requisitos para a adoção, ou o principal requisito é que se desse por pessoa solteira ou unilateral, ou por casais, desde que fossem marido e mulher ou companheiro e companheira, vivendo numa união estável. E o segundo requisito, o primeiro é esse, então, que fosse por casais heterossexuais. O segundo requisito é que a adoção se desse, e obrigatoriamente com uma diferença de idade de 16 anos, entre quem vai adotar e a pessoa que é adotada. Portanto, até uma pessoa de 18 anos pode adotar, desde que tenha 16 anos de diferença da pessoa que será adotada. Por que isso? Porque a ideia da adoção é que ela imite o mais próximo possível a natureza. E nós, cidadãos, pessoas humanas, geralmente vamos ter os nossos filhos a partir dos 18 anos, um pouquinho antes também, mas o mais comum é que nós constituímos família a partir dos 18, 20 anos, e então é quando os nossos filhos também começam a nascer. E essa é a ideia, para que não se tenha lá dois irmãos da mesma idade, e sim esta relação de pai e filho, de mãe e filho, que se faça a distinção dessa relação. E isso considerado o mínimo, existe alguma consideração para o máximo disso também? Não há limites para adoção, só se estabelece a diferença do mínimo. E aí também é interessante a pergunta, e a colocação serve para dizer que nós sempre pensamos em adoção de crianças, mas existe, o Código Civil prevê a adoção entre adultos. Poderia se perguntar, por que alguém haveria de querer adotar um adulto, uma pessoa já maior de idade? E aí também tem um outro aspecto, quando se trata de adoção de pessoas adultas, maior de idade, já não se fala em termos de Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os pressupostos que nós provavelmente vamos conversar ainda ao longo do nosso encontro. A adoção entre pessoas adultas é pelo Código Civil, é através de um juiz de família, e a intenção de adotar pessoas adultas às vezes é apenas para uma relação, por exemplo, de patrimônio, de não ter para quem deixar uma herança ou ter uma afinidade muito grande com determinada pessoa, e no momento da vida em que essa pessoa se encontra só, talvez queira até adotar alguém com quem tivesse muita afinidade. É comum, embora chame atenção, porque provavelmente essa adoção de adultos se dê muito mais por interesses econômicos, financeiros, do que propriamente nesta relação de pai e filho. Esse processo da adoção ele é basicamente judicial, né, doutor? Sim. Este que vai adotar, ele passa por um processo de avaliação e é considerado que ele tenha condições, aptidões psíquicas, eu creio, ou outras mecânicas disso. Doutor, aquele que deseja adotar, o senhor recomenda que ele já desde cedo se precavine de alguns requisitos essenciais pela assistência de um advogado, algumas coisas que ele, digamos assim, eu vou perguntar um pouco diferente. Ele deseja adotar.
ele sabe que ele terá que passar por esse processo que lhe inscreva em condições de fazer adoção. Desde esse momento, o doutor recomenda que ele já se previna, se prepara para esse procedimento? Eu acho que, de certa forma, sim. O que acontece? O processo de adoção, a lei da adoção, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora estamos falando de crianças e de adolescentes, é um processo um tanto quanto complexo. E agora, recentemente, no ano passado, sofreu inúmeras modificações. Eu diria até que está cada vez mais difícil poder adotar, porque a política de adoção mudou no Brasil. Houve um tempo, e não muito recente, que a adoção era a prioridade. Crianças em abandono, crianças que não estão sob poder familiar, logo o Estado tinha preocupação de colocar em famílias substitutas, em famílias adotivas. Mas de uma lei do ano passado, de meados de 2009, mudou toda esta forma, este enfoque de verificar a questão da adoção. E eu disse que cada vez está mais difícil. Por quê? Porque, em realidade, a prioridade da lei hoje em dia é de recolocar esta criança ou este adolescente no seu seio familiar. E aí se criaram figuras novas para o direito brasileiro, como, por exemplo, se alguém foi posto em estado de exposição, ou seja, os pais abandonaram, teria que ser resguardado pelo Estado e o Estado, então, passar por uma família que se interessasse pela adoção. Mas não, a função do Estado hoje é tentar recolocar essa criança junto aos seus pais biológicos, junto aos seus pais que, por uma razão ou outra, às vezes por questões econômicas, às vezes porque não tem recursos outros e que tem condições muito precárias, e o Estado então simplesmente ignorava no passado essas necessidades e tirava dessas pessoas a última relação que eles tinham, ou o último vínculo que tinham com a sociedade e com as relações humanas, para entregar essa criança para uma terceira pessoa. Não era esta a política. Então, se possível e sempre como prioridade, se recoloque para esta família de origem, para os pais. Se não for possível devolver para os pais, por razões todas que nós possamos imaginar, aí então tem uma segunda opção. Então, que se entregue esta criança para o que se chama de hoje família ampliada. Vamos tentar entregar para os avós, paternos ou maternos, para os irmãos, ou seja, ainda dentro do núcleo familiar, mas para que esta criança ou este adolescente não perca suas referências. E se ainda assim também não for possível, nem recolocar entre os pais e nem entre a família ampliada, aí sim, só em terceiro lugar se faz o processo de adoção, que é a colocação em família substituta. Vai se procurar, e aqui vem então a resposta à sua pergunta. Bom, quem serão os candidatos à adoção? São todas aquelas pessoas que reúnem os determinados requisitos, que são poucos, da diferença de idade e dos casais heterossexuais, e esta é uma questão que talvez nós tenhamos que conversar depois em relação aos casais homossexuais, mas em suma, esses pressupostos preenchidos, esses casais se inscrevem na sua cidade ou num cadastro nacional como candidatos à adoção. E aí dizem quais são as suas pretensões. E estas crianças que estão disponíveis para adoção, depois de não serem recolocadas no seu núcleo familiar, então se procura no cadastro da cidade onde esta criança mora. Se não encontrar ninguém na cidade, aí então procura no cadastro do Estado. Se no estado todo do Rio Grande do Sul, por exemplo, teria algum candidato de todas as listas de candidatos existentes nas diversas comarcas de todo o estado. Se mesmo assim não encontrar ninguém no estado, aí tem um terceiro cadastro, que é o cadastro nacional. Qual é a ideia? É que antes se restringia apenas ao cadastro da cidade onde aquela criança residia, porque a ideia era de mantê-la no seu habitat, no seu ambiente. Ainda se tem essa ideia de mantê-la no seu habitat, mas se não for possível, o propósito não é deixá-la naquela instituição, o propósito é colocá-la numa família, se não na sua cidade, no seu estado ou no seu país. Sempre houve, de uns tempos para cá, uma restrição em relação às adoções por estrangeiros. Eu, pessoalmente, sou absolutamente favorável à adoção por estrangeiros e poderia contar um caso que ilustraria tudo isso. De uma menina que vinha de uma família paupérrima, com 6 irmãos, e todos os 6 irmãos, nenhum foi adotado, só ela, a 6ª irmã. Foi para os Estados Unidos, aprendeu inglês, alemão, fala português, se formou em Berkeley, na Califórnia, voltou para o Brasil para visitar os 5 irmãos que aqui ficaram, 4 deles tinham sido mortos pela polícia e o 5º irmão era motoboy aqui no interior do estado, que foi o que mais avançou dentro desta família, que foi uma tragédia total. Como não aceitar a adoção por estrangeiros se essas oportunidades são relacionadas com as crianças? Mas há uma restrição.
né? Existe um certo preconceito em relação à adoção por estrangeiro, de sorte que esta adoção por casais estrangeiros ou por casais brasileiros que moram no exterior só se dará se efetivamente não se encontrar absolutamente ninguém interessado em todo o país em função daquela sistemática que eu referi antes. Mas a adoção por estrangeiro é prevista, é possível, mas ficou mais difícil ainda. O tempo passa e aí naquele período de experiência, essa criança já é posta no seio daquela família para já ir experimentando como é a relação com aquela família, candidata à adoção. Aí daqui a pouco aparece o ex-pai, a ex-mãe que deram para adoção, se dizendo arrependido. É de se pensar, é de se considerar, mas cada vez menos. A gente comentou antes no primeiro bloco sobre essa questão da adoção por casais do mesmo sexo, né? Como é que está acontecendo isso hoje? Já tem decisões? Como é que os tribunais, a justiça tem tratado essa matéria? Tem, mas é uma outra questão bastante polêmica na nossa jurisprudência, aqui nas decisões dos nossos tribunais e dos nossos juízes. Tem muito de hipocrisia e muito de desenvolvimento ainda por se fazer. Por que eu digo que há hipocrisia? Porque a lei não proíbe, nós falamos isso ao início do programa, não é proibido que pessoas solteiras ou unilaterais adotem. Né? Que disse até que era o mais comum, que pessoas individualmente adotassem, é a chamada adoção unilateral. Mas a lei não se preocupa nem proíbe que quem esteja adotando seja um homossexual. Curiosamente, ela nem proíbe, ela diz que a adoção bilateral, a adoção por casal, tem que ser entre um homem e uma mulher. E, portanto, não poderia ser entre 2 homens ou 2 mulheres. E que esta adoção, então, por puro preconceito e de forma hipócrita, porque é hipócrita porque permite a adoção por um homossexual unilateralmente, mas não permite a adoção por 2 pessoas. E aí dizem, por preconceito, que esta criança poderia ter uma tendência a também desenvolver o homossexualismo, como se isso fosse garantia de heterossexualidade, né? Então, todos os filhos teriam que ser de casais heterossexuais, teriam que nascer heterossexuais, e se sabe que isso não acontece. Então, evidentemente, é hipocrisia ou falta de informação ou puro preconceito. Mas isso está mudando, porque os tribunais estão permitindo. Se tem notícias, recentemente, aqui de Bagé, um casal de mulheres teve a adoção confirmada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, o que é praticamente a consolidação desta adoção por homossexuais. A maioria da doutrina é francamente favorável à adoção e os tribunais dos países, do nosso país, dos diferentes estados, têm se pronunciado pela adoção. Quem se diz contrário usa o argumento de que ele não é pessoalmente contrário, é que ele interpreta literalmente o que a lei diz e a lei diz que tem que ser entre pessoas de sexos diferentes. Ou porque acha que tem que ter uma figura efetivamente paterna e uma figura efetivamente materna. É o preconceito expondo, porque alguém não poderia ter 2 pais ou 2 mães, o que é um grande equívoco. Eu dou um exemplo muito claro de que alguém pode ter 2 pais e que isso acontece todos os dias. Alguém que nasceu de um casamento e que se separou e a criança ficou com a mãe e a mãe casa de novo, essa pessoa tem 2 pais. Tem o pai que é o padrasto, que vive o dia a dia e que provavelmente é com quem ele vai conviver e vai ter e receber os primeiros ensinamentos e as orientações. E vai ter o pai biológico, que é quem paga a pensão, que vê os finais de semana, e ele vai distinguir perfeitamente quem é o pai biológico e quem é o pai socioafetivo. Terá 2 pais. O que a lei ainda não mudou e que terá que mudar no futuro é que talvez esse pai padrasto, que hoje não tem nenhuma obrigação, pode ser que no futuro tenha que ter mais obrigação do que o próprio pai biológico, porque também nesse exemplo o que acontece com muita frequência? O pai biológico desaparece, se distancia, não toma conhecimento da existência do filho e o verdadeiro pai quem é que se tornou? O padrasto, que é o novo companheiro da mulher. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui no Almanac em Pauta, hoje tratando de direito. Obrigado. Obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Fique conosco, nós voltamos no nosso próximo Almanac. Boa noite.